Jogos longos estão matando videogames. Bora lá. A gente já viu um vídeo dele, né? É um vídeo que a gente discutiu muito, inclusive, que era você precisa jogar jogos ruins. E ele comentou no meu vídeo depois, né? Foi bem bacana. Vamos ver. Eu tendo a concordar, tá? Jogos longos estão matando jogos ruins. O quê? O editor corta isso aqui depois. Jogos longos de fato estão matando os videogames. Por quê? Hoje em dia, não hoje em dia, mas de muitos anos pra cá, as pessoas têm feito uma equivalência de a cada dólar do jogo, o jogo tem que durar 1 hora. Isso é muito estranho, porque você paga 40, 50, 60 reais para ir ver um filme de 2 horas. Então, essa parada de cada dólar tem que ser 1 hora, eu acho que não faz sentido. E isso acaba gerando jogos vazios. Porque o que acaba acontecendo? Eu tenho um dos vídeos mais antigos do meu canal, que eu falo sobre MMORPG. Eu falo sobre a barreira de tempo artificial. Que é isso aqui. Suponha que você tem que ir do ponto A até o ponto B. Certo? E aí você demoraria 5 minutos. Só que o jogo precisa que você fique mais tempo no jogo. Por qualquer motivo que seja. E aí, o ponto B vira aqui. E agora esse caminho todo demora 2 horas. Tô dando um exemplo exagerado aqui, né? Por que isso é feito? Isso é feito para o povo falar que esse jogo tem 100 horas de duração. Ou que nesse MMORPG você tem muito conteúdo. Só que isso aqui é só um negócio vazio. É uma planície com umas graminhas e uma árvore. Entendeu? Então, do título eu tento a concordar. Você tem 100 horas livre no seu mês? Não. Vamos tentar fazer um cálculo rápido aqui, levando em consideração... Por isso que eu acho que muitos jogos de partida ficaram muito populares nos últimos anos também. Porque você tem o processo de início, meio e fim dentro de uma própria sessão de jogo que você não precisa demandar muito tempo. E eu comento sobre como que eu acho que os MOBAs são não uma evolução, mas uma alternativa para pessoas que curtem a estética e a jogabilidade de MMORPGs, de point and click, de mira, que encontraram nesses jogos, né, a mesma animação e excitação de jogar um jogador versus jogador de uma guerra, de alguma coisa do tipo. Não é a mesma coisa, óbvio, mas eu acho que são coisas que transicionam. É parte do público antigo pode ter visto nisso uma forma de aproveitar um tipo de gameplay que ele gosta, com um tipo de situação que ele gosta, dentro de um jogo que não exige que ele fique 300 horas para farmar uma espadinha. Que eu sou formado em design e que uso uma calculadora para fazer as mais simples equações matemáticas. A rotina do que é considerada uma pessoa normal é a seguinte: ela trabalha 8 horas por dia durante 5 dias na semana. Ela também dorme, idealmente, né, no mínimo 7 horas todo santo dia. E aqui eu quero colocar mais ou menos umas 4 horas para você fazer as outras coisas do dia, né, para você andar, ir no banheiro, comer, você se locomover, pra você comer, pra você fazer exercício, pra você socializar. Fazer exercício? Porra, aí não, aí vai ser no mínimo 5 horas. E todas essas outras... Socializar, bota mais no mínimo 1 hora aí, então 6 horas. outras coisas que uma pessoa funcional precisa fazer. Sem contar os finais de semana, uma pessoa com essa rotina tem mais ou menos umas 5 horas livres por dia. Horas que vamos supor que ela vai usar jogando videogame. Jogando essas 5 horas de segunda a sexta, uma pessoa tem 25 horas para investir em joguinhos durante toda a semana. O que significa que ela demoraria mais ou menos 1 mês para terminar Final Fantasy VII Rebirth. Por isso que eu não tô jogando nada, não tô zerando nada. Eu tô há 2 meses jogando Crosscode e todo mundo do deserto ainda. Por quê? Porque eu exploro porra do mapa todo, porque esse jogo é incrível. Jogue Crosscode. Que nem foi o único JRPG que saiu em fevereiro de 2024. E pode ser que seja só comigo. Pode ser que eu esteja sozinho com esse sentimento, mas jogos longos estão meio que matando meu amor por videogame. Eu tô sendo dramático demais?
Com certeza. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Então amarre-se na poltrona e vem comigo nessa linda jornada pra gente papear sobre joguinhos que não acabam nunca. Oi, aqui é o... Mas aquele negócio, né? Se é um jogo bom, aí ele pode durar o quanto ele quiser, se ele permanecer sendo bom o tempo todo. O negócio é que tem muitos jogos que não são bons e escondem as suas falhas através de ilusões, como gráficos, como tempo de jogo, só que na verdade você só está fazendo a mesma tarefa repetitiva várias e várias vezes para ganhar um númerozinho que cresce. E, ó, esse eu acho que é o maior problema. Final Fantasy e Persona, jogos bons. Talvez você possa cortar umas 10 horas do jogo. E aqui as 100 horas é para quem quer platinar o jogo, é para quem quer zerar a história principal, é o quê, né? Mas mesmo assim, eu acho que os jogos grandes não estão só matando os jogos nessa perspectiva do jogador, mas na perspectiva dos desenvolvedores. Porque os desenvolvedores, tendo que fazer projetos tão grandes assim, acabam tendo que investir muito mais no projeto. Quando eles investem muito mais no projeto, eles têm um risco maior se o jogo der errado. Se o jogo dá errado, a empresa vai... Se o jogo pequeno dá errado, tranquilo. Então, quando eles fazem jogos muito grandes, eles precisam fazer microtransação, DLC, gacha, e o marketing, você tem que investir mais e mais no marketing, porque lembra que para cada $1 investido no jogo, $1 é investido em marketing, ou seja, o jogo já é grande, já ficou mais caro, porque ele ficou mais caro, o marketing fica mais caro também. Você cria uma bola de neve enorme. Então, eu acho que existem vários elementos muito perigosos dessa tendência. Os jogos precisam ser do tamanho que os diretores, que a equipe sente que ele precisa ser. No mundo ideal, né? A qualidade que deveria reger tudo isso. William do futuro. Eu preciso fazer um adendo nesse vídeo, porque enquanto eu tava editando, eu percebi uma coisa que eu preciso falar. Em muitas horas, quando eu falei de jogos longos, eu falei de jogos com mais de 50 horas, porque meio que pra mim esse é o limite do que um jogo deveria ter de duração. Mas eu percebi enquanto eu editava, pesquisava e conversava com outras pessoas que eu sou um ponto fora da curva. Então quando no vídeo eu estiver falando sobre jogos longos, eu quero que vocês tenham em mente, que vocês usem o poder da imaginação pra imaginar jogos que têm mais de 30 horas. Eu vou usar exemplos também de jogos que têm muito mais de 50 horas, mas assim, tendo mais de 30 horas eu vou usar de exemplo. Mas então é isso, jogos longos demais, mais de 30 horas. Não precisa ter mais de 50, nem mais de 80, nem mais de 100. A ideia desse vídeo já está sendo cozinhada na minha cabeça há um bom tempo, mas foi com Final Fantasy VII Rebirth que eu finalmente decidi trazer esse tema pra cá. Porque o problema não é... Isso é uma coisa que inclusive eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás, que a gente se sente meio intimidado de jogar jogos grandes. Não intimidado, mas com preguiça, tipo, pô cara, vou abrir esse jogo aqui, o jogo é enorme, eu vou ficar sem jogar alguns dias, aí voltar, vou estar meio perdido, vou jogar pra caramba, não vai fazer... Entendeu? Tipo, vira uma tarefa muito grande pra quem tem uma rotina de adulto responsável, né? Os jogos são muito longos, isso sempre existiu, vai continuar existindo, principalmente no meu gênero E preferido. aí eu e ele, a gente tava jogando jogos menores. E aí você tinha muito... Como que eu posso dizer? Em vez de jogar só um jogo por 100 horas, a gente jogava 10 jogos de 10 horas, com 10 experiências incríveis, emocionantes, que a gente chorava, ria, se divertia, ficava competitivo, e via 10 visões diferentes, 10 experiências artísticas diferentes, ao invés de só uma, eu tô lá. É bom, mas eu estou preso naquilo, vamos dizer assim. Porque se você para de jogar aquilo, você esquece, não esquece, mas volta pra trás, tem que se readaptar, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, principalmente para um certo tipo de pessoa. Eu acho que não é uma coisa que acontece com todo mundo, mas para pessoas como eu e esse meu amigo, acaba sendo assim. Que é RPG. O meu problema é que parece que em RPGs e até mesmo em jogos de outros gêneros, o pessoal tá simplesmente perdendo a linha. E eu não quero sugerir nesse vídeo que nenhum jogo tenha 80, 90, 100 horas de duração. Não é isso. Mas um jogo com essa duração precisa ter motivos pra isso. Eu recentemente terminei Baldur's Gate 3, um jogo que tem bem mais de 100 horas, até mesmo para aquelas pessoas que estão só minimamente interessadas no mundo e na história. Não existiu sequer um minuto nesse jogo onde ele não tivesse repleto de conteúdo original. Nenhuma batalha se repetia, não tinha nenhuma missão que era igual a outra, e nem mesmo as conversas com o NPC em nenhum momento pareciam um copia e cola. Não tem nada nesse jogo que não acrescente alguma coisa à experiência. Baldur's Gate 3 não tem mais de 100 horas porque eles foram adicionando conteúdo inflado e repetitivo para tentar chegar nesse tempo de duração. Ele tem tanto conteúdo original, único e variado que é impossível ele ter menos duração que isso. Mas Baldur's Gate 3 é uma exceção. Exatamente. Cada vez mais eu percebo que alguns jogos parece que decidem o seu tempo de duração
antes de decidir qualquer coisa que vai ter nele. Mas isso acontece mesmo, igual eu falei. Eles botam, esse jogo aqui tem que ter muito tempo de duração, porque é isso que os jurados do The Game Awards gostam, é isso que os críticos de revista gostam, entendeu? Que é uma mentira, né? Porque o crítico não joga nem 10 horas do jogo pra fazer a review, então... E daí depois eles correm atrás pra tentar preencher esse tempo de duração com conteúdo. E o que a gente vê muitas vezes é isso. Jogos que na realidade tem só umas 10 atividades diferentes e únicas pra você fazer. Mas que são repetidas a exaustão num produto que tem muito mais horas do que ele... Aí depois o povo fica, narrador, vai ser sua crítica AAA. E tô errado. Deveria ter. Pra mim existem diversos jogos que se beneficiariam muito de ser mais curtos e até mais lineares. Os acionistas também, quando a empresa... aberta para trading, enfim. Forbidden West seria um jogo muito melhor se ele fosse mais focado na sua história e tivesse um design de mundo mais linear, com o seu conteúdo repetitivo cortado e um foco maior mas a Horizon nunca chegou nem aos pés de Breath of the Wild, né? Vamos ser sinceros. no seu conteúdo único e original. Ele seria uma experiência incrível de 30, 40, até 50 horas se ele fosse focado na sua narrativa e nas coisas legais que ele faz no seu gameplay. Mas... ele acaba sendo um jogo de mundo aberto mediano com mais de 100 horas. E a mesma coisa acontece também com Final Fantasy VII Rebirth, qualquer Assassin's Creed... Pior que eu fiquei muito hypado quando saiu o anúncio do Horizon Zero Dawn. Mas depois eu deshypei. 100 horas. E a mesma coisa acontece também com Final Fantasy VII Rebirth... Caramba, sério? Qualquer Assassin's Creed depois do primeiro... Ghost... Assassin's Creed fez... Nossa senhora... mamou na teta da vaca até a vaca morrer. Nossa, deixou o jogo mais... a fórmula da 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 fórmula e o povo compra. Ghost of Tsushima... porra, Starfield! Exemplo... Ghost of Tsushima é ruim? Todo mundo sempre falou muito bem dele. Não ruim, mas ele tem essa barriga. Depois do primeiro... Ghost of Tsushima... ele tem barriga, Ghost of Tsushima, todo mundo sempre falou tão bem do jogo. Porra, Starfield! Starfield... dizem muitas pessoas que eu tenho um contato que Starfield é um jogo parado, desinteressante. Os diálogos não são interessantes, que tem algumas quests muito boas, mas que em geral é um jogo entediante. Isso é verdade? Final Fantasy VII é divisivo? Puts. Exemplo dessa merda é o que não falta. E só pra deixar claro, nesse exemplo do Forbidden West eu tô usando a minha experiência pessoal, mas pra outros aqui do vídeo eu vou usar o How Long to Beat. Que pra quem sabe, pra quem já conhece, sabe que ele erra violentamente pra baixo o tempo de duração dos jogos, mas é o que tem pra hoje. E aí eu fico aqui... é porque o povo já é gamer profissional, o casual fica andando por aí, se perde e tal, ele não tá preocupado na eficiência. Os caras estão jogando esses jogos, deixa eu ver como que eu posso fazer a eficiência aqui, farmar esse negócio aqui 3 vezes mais rápido. Não, o cara, quem tá jogando pelo relax não pensa nisso. Me perguntando, por que diabos isso parece estar acontecendo bem mais ultimamente? O que faz com que jogos tomem esse tipo de decisão que no final do dia não é bom de verdade pra ninguém? Às vezes eu penso se isso acontece pra justificar o preço dos jogos. O valor pra produzir, pra desenvolver um jogo tá ficando cada vez maior. Então pra uma empresa conseguir produzir um jogo e ainda ter lucro com ele, esse preço meio que precisa aumentar também. Não é à toa que a gente viu o aumento do preço base de lançamento subir para $70 e de estar enrolando algumas conversas e boatos de ter um outro aumento para 80. Mas é que assim, né, não querendo defender as empresas, mas infelizmente defendendo, jogos são uma das poucas coisas na gringa que não subiu com a inflação. O jogo tá $60 há 20 anos. Nada permaneceu no mesmo preço há 20 anos. Então, esse aumento de preço dos jogos ou é isso, ou você vai ter gacha até no seu jogo single player. Você vai ter microtransação de gacha no seu jogo single player. Por causa disso, né? Tudo ficou mais caro, mão de obra ficou mais caro, apesar de mais acessível por causa de programas melhores. Custo de estúdio ficou mais caro, salário ficou mais caro, tudo ficou mais caro. Custo de vida, tudo isso influencia, né? Tem inflação, literalmente. E o jogo continuou o mesmo. E aí eles precisam tomar medidas cada vez mais drásticas para fazer esse jogo render. Deixando ele cada vez mais genérico para mais pessoas comprarem, deixando ele com cada vez mais opções de monetização predatórias para fazer ele valer a pena. A forma mais saudável desses jogos continuarem bons sem interferências externas seria o aumento do preço base. Só que o gamer, ele é fudido.
e mentalmente instável. É uma das tribos mais problemáticas que a gente tem, porque eles não conseguem se controlar. E aí, tem uma sequência enorme de problemas que vem com isso. Então, quando um preço de jogo aumenta, é uma revolução, todo mundo fica revoltado, quer matar todo mundo e tal. Só que o cara tá trocando isso por microtransação merda de gacha num jogo single player. Eu acho que quando, no mundo ideal, que não é o nosso mundo, se esses preços se reajustassem, eu acho que boa parte, não boa parte, eu acho que uma parte considerável de algumas empresas de jogos iriam voltar a fazer jogos com escopo menor e que tem um preço um pouco mais elevado e te dá uma experiência mais eficiente e original e não com mundos grandes vazios para falar que o jogo é enorme, vender ele através de um marketing falso e meter microtransação de conveniência no jogo, entendeu? Mas parece que o... Não, no Brasil nada disso funciona. No Brasil o jogo já tá a R$500. Mano, no Brasil, desculpa, a única solução é One Piece. ele tá enrolando algumas conversas e boatos de ter um outro aumento para 80. Mas parece que o público geral não consegue entender esse aumento de preços se ele não tiver refletido diretamente no produto final. E muitas vezes o que reflete esse valor mais facilmente pro consumidor final e pro preço que ele vai pagar é exatamente isso. É o tempo de duração daquela experiência. Mas essa porra vira um Ouroboros do caralho. As empresas gastam mais dinheiro para poder fazer jogos maiores que vão durar mais tempo e para poder cobrar mais por eles. Sim. Mas com isso, a qualidade dos jogos cai, muita gente nem gosta deles, e daí, por consequência, eles vendem menos? Alguma coisa nessa conta não bate. Ai, ai. Não faz Por isso sentido. que, gente, já houve um crash de jogos, né? Pra quem não lembra, que vocês não eram vivos, nem eu era vivo, mas quem não estudou sobre isso, na época do Atari, a gente teve uma implosão do mercado de jogos. A Nintendo que salvou, senão o videogame tinha sido extinto, basicamente. É capaz de acontecer de novo. Talvez o negócio é que eu tô errado aqui. É que as pessoas gostam sim, na realidade, de ficar fazendo as mesmas coisas durante 1000 horas dentro do jogo. Bizarro. E eu que sou um burrão. Só Bizarro. que eu não acho que seja bem isso também. E não que eu não seja burro. Porque eu sou um pouquinho. Porque já tiveram várias pesquisas, estudos, reportagens que apontam que cada vez mais as pessoas não estão terminando jogos. Ou seja, todo esse investimento para fazer jogos maiores e que duram horas e horas vai pro ralo. Porque essa é outra coisa. Eu sinto que a maioria das pessoas não tá ligando se o jogo delas tem 100 horas ou não. E na realidade parece que tá todo mundo pegando um ranço dessa porra. E sim, eu sei que tem gente que ainda não consegue justificar pagar R$350 num jogo que vai ter, sei lá, E olha que o jogo é bom, hein? 10 horas de duração. Só que o problema é o Brasil, cara. O problema não é o jogo, o problema é o Brasil, porque esse jogo é bom pra cacete. Vão ser ótimas 10 horas que você vai jogar. Eu entendo essa parte e, de novo, aí a gente vai entrar num outro problema, porque na verdade... É que você tá comprando... Você tá falando, caraca, eu tô comprando um sanduíche que é só desse tamanho. Vou comprar o outro, que é o mesmo preço, só que maior. Aí tu vai lá, aí tu acha que vai ter um bifão de carne dessa grossura. Moleque, é só alface que tá dentro do sanduíche. Ele é maior, mas é alface. Que porra é essa? Ué, é um sanduíche maior, só que a qualidade dele é menor. Nenhum jogo vale R$350. É porque no Brasil realmente é uma distorção de preços muito grande devido... Gente, desculpa aí quem gosta de imposto, mas depois que a Receita Federal me multou na maldade R$2.000 em um produto de $20, eu quero mais é que vocês e a Receita, né, possam rever seus pensamentos. Vamos falar assim, porque senão o Xandão me pega. Então, não tem como. No Brasil é muito imposto e o governo quer botar mais imposto. E os caras que falam que ajuda pobre quer ferrar você mesmo, quer que o pobre se foda mesmo, que não tem acesso à cultura, não tem acesso à diversão, não tem acesso a nada, que é pra alienar mesmo, manter todo mundo na miséria, pra continuar votando nos mesmos políticos merda, pra continuar fazendo você de otário. Videogame nunca foi um hobby Faz barato. o L, porra. Agora não, mano. Agora fala, o narrador virou bolsonarista ANCAP, porque falou faz o L, porra. Vai tomar no cu, se fuder, hein. Não, eu tô muito puto. Mas tá ficando cada vez pior. Mas, na mesma moeda, eu sinto que as pessoas não aguentam mais jogos tão longos. A inflação artificial de conteúdo tá ficando tão óbvia, tão descarada,
que até quem não se importa muito com isso, tá começando a se incomodar. Eu sinto que as pessoas se esqueceram como é que se faz bons jogos, e elas precisam lembrar. Eu só não quero que meu produto de $20 seja taxado em R$2.000, mano. De alguma maneira. É pedir muito isso, pelo jeito é, né? Taxa em R$100 que seja, porra, mas R$2.000. 10 vezes, 100 vezes o valor do negócio. Não é uma conversão direta, que foi $20 pra R$2.000, né? Mas vocês entenderam. Como por exemplo... É por isso que eu tô com isso aqui, ó. Vamos doar aí, galera. Doa aí pra aí, porque eu tô com essa emergência financeira e outra. Tô vendendo mangá, tô vendendo código de Pokémon TCG, tô vendendo vídeo aqui pra gente fazer sessão de cinema analisando filme de Kung Fu e Muay Thai ao vivo. Então vai doando aí, porque eu tô fudido, mano. Eu tô com R$200 na minha conta. Não ironicamente. Posso mostrar pra vocês. Com os cursos da EBAC. É na EBAC, a escola... EBAC me patrocina, pô, pelo amor de Deus. Minha namorada, eu recomendei minha namorada pra fazer EBAC, ela gostou muito. Pô, eu recomendei amigo fazer EBAC, eles gostaram muito. Eu não fiz, mas eu sempre achei interessante. Então, pô, me patrocina aí também. Pô, lá que é propaganda, desculpa porque eu não tô patrocinado. Desculpa aí, amigo do gameplay, seu vídeo tá muito bom, mas eu já tô puto, um dia de fúria. Obrigado a EBAC por patrocinar esse vídeo. E aqui eu quero dar uma opinião polêmica, ainda mais levando em consideração o que eu acabei de falar sobre o preço dos jogos. Eu não vejo problema nenhum nesse aumento do preço base dos jogos lançamento. Eu entendi o aumento de 60 para 70 e eu até entenderia o aumento de 70 para $80. Mas eu gostaria de não ver a indústria escalonar o valor junto com o tamanho da porra do jogo. Se o investimento for para ter gráficos melhores, animações melhores, para fazer um roteiro ficar mais polidinho, para adicionar uma ou duas missões secundárias muito bem feitas, ao invés de encher de conteúdo que não significa nada, pra mim tá tudo bem. Se o investimento no jogo for para ele se tornar um produto mais enxuto, polido e redondinho, eu não acho que esse aumento é desproporcional ou mesmo injusto. Se esse investimento tiver mais em qualidade do que quantidade, sim, ele faz sentido. Porque nessa busca incessante por fazer jogos maiores, mais inflados, mais cheios de conteúdo repetitivo, o que sofre de verdade é o gameplay e as mecânicas. Sabe? Essas coisas que tornam o jogo um jogo? Eu já perdi a conta de quantos jogos eu... Não, ironicamente, jogos têm como seu diferencial o gameplay, né? Senão podia ser filme, podia ser outra coisa, mas o jogo é um jogo. Tem que usar a mídia direito, né? Não que todo jogo precise fazer isso, mas idealmente a parte que te mantém jogando o jogo é a interação com os controles. Apesar de que hoje em dia jogos cinematográficos também são muito populares. E tem estilo pra todo mundo. Eu joguei onde eu sentia que as mecânicas... A Visual Novel tá dentro ali do livro-jogo, né? Que já tinha bem antigamente, que você jogava no prompt de comando. Mas ainda assim a interação é do Choose Your Own Adventure, né? Mas a gente tá falando aqui de jogos que o foco deles não é necessariamente ser uma experiência narrativa, e sim uma experiência mais imersiva, vamos dizer assim, né? Uma atividade ativa e não passiva. Funcionavam perfeitamente durante 20, 30, até 40, 60 horas de gameplay. Mas 80, 90, 100 horas... aí não. E isso pra mim é um sinal claro de então, que... eu tava jogando Monster Hunter alguns anos atrás com meus amigos. E beleza, eles conseguem fazer muito bem você farmar o mesmo monstro e ter dinâmicas diferentes pra vários deles, porque o mundo é bem vivo. Mas chega um ponto que fala, eu quero uma armadura, mas eu não quero matar esse bicho 300 vezes. Eu queria saber, será que tem um mod, não? E vira uma atividade que tá bom, matei ele 10 vezes já tá irado, já vi um monte de coisa diferente. Mas matar 300 vezes é demais. Esses jogos estão sendo inflados artificialmente só pra cumprir essas exigências imbecis que eu nem sei de onde vem. Enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, eu achei uma forma interessante de saber o quanto um jogo está sendo inflado artificialmente. É uma pseudociência, eu tirei a informação do cu, mas é impressionante o quanto ela funciona. Para saber se um jogo está sendo inflado artificialmente e o quanto ele está sendo inflado artificialmente, basta olhar as 3 métricas do How Long to Beat. Persona 5 Royal demora 101 horas para você zerar se você fizer só a quest principal. Quando você adiciona o conteúdo extra, essa duração vai para 122 horas, ou seja, 21 horas de conteúdo extra. E pros malucos que não tem amor à vida e tem muito tempo livre, são 142 horas para você fazer tudo que o jogo tem disponível. Do conteúdo principal, do conteúdo mais básico até o completionista, tem uma diferença de 41 horas de conteúdo. Final Fantasy VII Rebirth pula de 48 horas para 91 e para depois 167 horas. São 3 vezes o conteúdo da história principal do jogo.
e eu te garanto que esse conteúdo poderia ser completamente cortado, ou então, se não, pelo menos, cortado pela metade. E se isso acontecesse, eu te garanto que ele, com certeza, seria um jogo muito melhor do que o que ele é. E só pelo exercício... Uma frase muito importante no mundo da escrita, que é: se eu tivesse mais tempo, eu escreveria uma carta menor. Por quê? A habilidade de condensação é muito difícil. É muito fácil você ser prolixo e encher a carta de várias palavras e tal, mas você condensar tudo que você quer dizer em poucas palavras é muito, muito, muito difícil. Por isso que você tem aquela história fechadinha, início, meio e fim, que dura o tempo certo, é um negócio que te impacta. E eu não sei se Final Fantasy está nesse caso ou não, mas, em geral, você ter um conteúdo menor e condensado aumenta a qualidade dele exponencialmente. Essa é a diferença de tempo de duração entre o Assassin's Creed Valhalla, o Ghost of Tsushima, o Starfield e o novo Dragon Age. Vamos ver. Caraca, 86, 37, 125... A Starfield, puta que pariu. Eu nunca nem joguei Starfield e peguei raiva de Starfield. Coitado do Starfield. Eu não gosto de jogo sci-fi, então foda-se. E o Dragon Age, não falo nada. Os advogados não permitem eu falar nada sobre Dragon Age. Caraca, minha namorada comprou o Dragon Age Veilguard, eu xinguei muito ela. Ela gosta dos Skinaris, eu mostrei. É isso que você quer ser? E eu mostrei aquele Skinari horroroso. Mano, a escrita desse jogo é uma bosta, pelo amor de Deus. Nossa, é uma das escritas mais lixo que eu já vi na minha vida. Puta que pariu. Que negócio mal escrito, Jesus amado. Mas meus advogados não deixam eu falar. Coincidência? Provavelmente, mas não deixa de ser curioso. E outra coisa que eu reparei enquanto fazia esse vídeo é que esse problema existe geralmente em jogos que têm mundos abertos. Existem, claro, exemplos de jogos que não têm essa característica e que se alongam muito mais do que deveriam. Mas o problema é muito mais recorrente em jogos que têm um mundo aberto. Mas eu não acho que é o mundo aberto que traz intrinsecamente esse tipo de problema. Muitas vezes ele vem de novo na própria concepção do jogo. GTA V precisava ser um jogo de mundo aberto para funcionar. Mas isso só é verdade porque as mecânicas... Mano, os puzzles. Tem que botar o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, a estrela na esteira, a bola na bola. Aí tu chega na frente do puzzle, aí o companheiro: eu acho que você precisa botar as formas certas no local certo. Aí, eu acho que o quadrado vai no quadrado. Ah, porra, puta que pariu, cara. Que negócio doente. O conteúdo, tudo que tá em volta de GTA, veio antes dele ser um jogo de mundo aberto. Só que esse nem sempre é o caso, muitas vezes parece... Sai da minha frente, Forsake! A decisão de um jogo ser ou não de mundo aberto vem antes de qualquer outra coisa. E como eu disse lá atrás, são de novo as decisões de marketing, de negócios, de sabe-se lá que porra, vindo antes do conteúdo em si. E assim, eu também entendo que a experiência de cada um é muito diferente. Eu sei que a experiência de uma pessoa que só consegue comprar um, às vezes 2 jogos a cada 6 meses é muito diferente da minha, que tem um canal onde eu falo sobre jogos e que não posso me dar o luxo de ficar 3 meses, 4 meses jogando um único joguinho. Apesar de que eu ainda faço isso. Porque eu sou louco e um péssimo criador de conteúdo. E eu Tamo junto. sei também que quanto tempo você passa dentro de um jogo é isso. O que você tem contra o grande Forsake? A escrita ruim, o gameplay zoado, os personagens nada carismáticos. Porra, pelo amor de Deus, parece que foi escrito por um adolescente cringe americano. Escolha sua. Eu usei Final Fantasy VII Rebirth como estopim para eu tocar nesse assunto. Mas se eu só ignorasse vários aspectos que ele tem, várias das coisas extras que me incomodam e seguisse só a missão principal, ele seria um jogo infinitamente mais curto. Mas aí entra de novo a individualidade de cada um. Eu sou uma pessoa que não consegue simplesmente ignorar aspectos do jogo dessa maneira, ainda mais quando eu tô me propondo a jogar para fazer uma review ou uma análise. Se eu vou falar de um jogo, eu preciso consumir e experienciar a maior parte dele. Ou pelo menos... Você precisa consumir o que você vai comentar, né? Se você vai falar das primeiras impressões do jogo, você pode jogar pouco. Se você vai fazer uma análise completa do jogo, você tem que jogar ele, né, dentro do que você vai falar. Se você vai falar da história completa, você tem que jogar a história completa. Falar da platinado, você tem que falar tudo, né? Menos terminar o jogo, jogando o que eu considero necessário para formar uma opinião sobre aquele produto na sua totalidade. Sim, eu podia só rushar a história de qualquer RPG ou de qualquer jogo na realidade. Ou então só fazer conteúdo sem terminar os jogos, como uns e outros fazem por Todos. aí. Mas as Todos. missões secundárias, as Todos fazem isso, aí eles procuram vídeos americanos disso
falando do que acontece, e os americanos que fazem esses vídeos, que jogam o jogo todo, eles têm uma equipe de pessoas para jogar o jogo, e aí ele pega a opinião dessas pessoas, agrega e faz o vídeo deles. É assim que acontece. E os jornalistas, eles jogam 10 horas do jogo, se muito, e finge que jogou o jogo todo e procura a opinião de outras pessoas em outros sites e fóruns, agrega e posta aí. Todos fazem o quê? Não jogam jogos completos para fazer análise. Não tem como você receber o jogo uma semana antecipado, jogar 100 horas e fazer um vídeo de análise de 30 minutos do jogo. Não tem. Não tem. Batalhas contra chefes escondidos, as recompensas são, querendo ou não, um conteúdo que eu quero experienciar e falar sobre. Mas eu sinto também que tudo isso poderia só estar dentro de um produto mais enxuto na grande maioria dos casos. Mas então, o que a gente faz com essa informação? A gente tem como lutar de verdade contra essa epidemia de jogos infinitos? E aqui eu posso estar ridiculamente enganado. Eu posso morder a língua daqui a alguns meses, a gente só vai descobrir daqui a alguns meses. Mas eu acredito que a gente meio que já tá vendo algumas empresas lutando contra essa tendência de fazer jogos infinitamente inflados. Tem saído alguns jogos de mundo aberto que estão sendo bem menos megalomaníacos do que o que a gente tava vendo alguns anos atrás. Jogos como Stalker 2 ou até mesmo Star Wars Outlaws, que sai, Star Wars, ele gosta do Star Wars Outlaws, né? Pelo amor de Deus, esse... Eu nem joguei, tem que ser honesto, não joguei. Mas, cara, que estética ruim, que diálogo ruim. Eu não joguei, mas eu vi, né? O gameplay e a história. Nossa, que diálogo ruim, cara, pelo amor de Deus. Muito ruim. Nossa. Cara, o que tá acontecendo com a indústria americana? Na minha opinião, ainda se beneficiaria de ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais enxuto. E mesmo alguns jogos que estão por vir, como o Avowed, que tá parecendo que não vai ser um RPG tão imenso e infinito quanto algumas pessoas estavam supondo. Ou então o próximo Mafia, que vai deixar de ser um jogo de mundo aberto para virar uma experiência mais linear e concisa. Eu espero que se esses jogos fizerem sucesso, a indústria perceba que existe espaço sim para jogos mais enxutos e polidos, e que não é todo jogo que precisa ser imenso só porque sim. Que os desenvolvedores se inspirem nesses casos e foquem em trazer qualidade antes de quantidade. Sim. E mesmo que o consumidor perceba que às vezes está tudo bem pagar o preço de um lançamento num jogo que não vai ter 150 horas de duração. Isso é só muito bom. Apesar de que essa última vai ser difícil, né? É. Se o jogo pro brasileirinho já tá difícil agora... Não, no brasileiro não tem como. Infelizmente o Brasil, a gente sobrevive nas sombras. Imagina se aumentar ainda mais. Né? Apesar de que daí também existem outros métodos para você jogar. Eu sei que ainda existe sim espaço para jogos infinitos, jogos muito grandes. Esse espaço sempre existiu e sempre vai existir. Se sair um Dragon Quest com menos de 100 horas de duração, é muito possível que comece uma guerra civil no Japão. Se o sucessor de Skyrim for o único jogo que algumas pessoas vão conseguir jogar... Esse jogo não vai sair. Não vai sair. E quando sair vai ser ruim. A Bethesda morreu. Aceitem. Morreu. Durante toda a sua vida, é muito provável que muitas pessoas... Só um milagre pra salvar esse jogo. Nem cheguem perto dele. Existem jogos que na sua mera concepção, no básico do básico da sua existência, precisam ser imensos para funcionar. E se esses jogos tiverem o conteúdo, as mecânicas, a história, para serem tão densos, tão longos e tão infinitos... por mim, tudo bem. E além do mais, tem o fator de gosto pessoal. Eu, por exemplo, joguei o Tears of the Kingdom muito mais do que 100 horas, jogaria muito mais do que 100 horas, e para algumas pessoas, ele tem mecânicas e coisas muito mais repetitivas do que muita coisa que eu citei aqui. Mas também tem o fato de que quem fala isso é um idiota de merda, tá? Você não vai ficar falando mal de Zelda aqui no meu vídeo, tá? Sai daqui! Proibido. Sobe daqui! Sobe do meu canal! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui, meu! É famoso. Famosa sendo João Gordo. No final das contas, eu sei que cada um escolhe o que quer jogar. Se eu não gosto mais de jogos longos, tem uma penca de jogos por aí que tem uma duração muito mais amigável e que eu posso experimentar. Sim. E é meio que isso que tá acontecendo. Existem vários jogos que eu tenho sim curiosidade de experimentar, eu tenho muita vontade de jogar, mas quando eu vejo que eles têm uma duração de mais de 100 horas, eu não quero passar minhas próximas semanas... Não. Path of Exile não é 80 horas. Path of Exile é 1000 horas de duração, no mínimo. Dentro de um único joguinho. Mas eu acho que esse desabafo aqui vem também do fato de que eu tô percebendo que eu tô jogando cada vez menos jogos do meu gênero preferido. Eu sinto que se eu jogar todos os RPGs que saíram durante o ano, naquele ano, eu vou jogar malemar o quê? 4? Talvez 5 jogos? E com os o passar melhores dos anos, com a idade chegando, com as responsabilidades se acumulando,
eu sinto que eu tenho cada vez menos tempo pra jogar joguinhos. Sim. E eu sei que pode parecer um absurdo falar isso, porque, né, afinal de contas, videogame agora é o meu trabalho, mas eu te garanto que se você perguntar pra qualquer criador de conteúdo que fala sobre jogos, com raras exceções, ele joga com certeza muito menos jogos agora do que quando videogame era só um hobby. Como eu disse... Não, e também é o tempo, né? Agora sua vida é adulta, você não é mais criança. Quando você é criança, seu tempo não vale nada. Quando você é adulto, você fala, cara, uma hora do meu dia vale 20 reais. Por que eu vou ficar 10 horas jogando essa porra desse jogo repetitivo? Quando você é criança, uma hora do seu dia não vale nada. E aí, eventualmente, é o que eu penso. Pô, eu posso estar jogando videogame, ou posso abrir uma live. Eu posso estar jogando videogame, ou eu posso editar aqui, fazer um vídeo e meter 50 mil views no YouTube. Entendeu? Disse, cada experiência é individual e talvez eu só esteja me Esse jogo na tela é Sea of Stars, Mar de Estrelas. Com essas coisas porque eu sou um velho que produz conteúdo sobre videogame pra internet. Mas mesmo que o problema esteja atingindo só 3% das pessoas e que as outras 98% estejam de boa com isso, eu já fico feliz de conseguir ter essa conversa com esses 3%. Pera, 98 mais 3 é 100? Não. Ah, foda-se, matemática nunca levou ninguém a lugar nenhum. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Concordo com tudo que ele falou. O outro vídeo a gente... Eu briguei com espantalhos da minha cabeça no outro vídeo, né? Eu fiquei esquizofrênico, brigando sozinho. Nesse aqui eu concordo com tudo que ele falou. Legal, cara. Vou mandar pra vocês. Aqui no chat. Quem quiser se inscreve no canal dele.